STF, guardião ou protagonista? Bom, galera, fala aí política por Luiz Otávio. Hoje a gente está fazendo uma edição à parte do que a gente começou, do que eu comecei a me propor, que é falar ali sobre os principais candidatos à eleição a presidente da República de 2026. E a ideia aqui é trazer um pouco de contexto em relação a um comparativo das últimas decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa entender, né, e refletir sobre o real papel e o correto papel dessa instituição que hoje está tão em alta e assim, uma grande dúvida, né, e uma grande repercussão aí das últimas ações dos ministros. Bom, a ideia aqui, que fique claro, eu não vou discutir se o STF é do bem ou do mal, muito pelo contrário, mas vamos usar um critério bem objetivo, que é o que a Constituição diz que ele pode fazer. Pegando esse gancho, a gente traz aqui o artigo 102 da Constituição Federal, que precede aqui: o STF existe principalmente para guardar a Constituição, controle de constitucionalidade, julgamento com foro privilegiado, uniformização interpretativa, decisões preferencialmente colegiadas, fundamentadas e dentro das competências previstas. Considerando isso, né, o que é uma decisão monocrática? É quando um único ministro decide, sem o plenário. A Constituição permite em casos urgentes e específicos. Então ele deve ser exceção, não regra. O debate atual é exatamente sobre o uso excessivo disso. A premissa do vídeo aqui, galera, é, né, uma decisão pode ter resultado correto, mas processo errado. E vice-versa, mas ambos importam. Bom, como o pontapé inicial desse debate que eu quero levantar aqui sobre as decisões do STF, nós vamos partir primeiro do que está dentro do escopo mesmo do STF, onde que ele realmente tem a sua função utilizada de forma correta, tá? Então a gente começa aqui com uma das decisões mais recentes em 2024, que é a vacinação infantil obrigatória. O plenário do STF suspendeu decretos municipais de Santa Catarina que dispensavam o comprovante vacinal para a matrícula escolar. Fundamentação da decisão: os artigos 196 e 227 da Constituição Federal. Saúde pública e proteção integral à criança. Qual que é o impacto disso? Ele criou precedente que municípios não podem contornar exigências sanitárias via decreto local. Reafirmou a hierarquia constitucional, decisão colegiada fundamentada dentro do papel clássico da Corte. Ainda em 2024, né, a gente segue com uma outra decisão aqui, que é parte do escopo de trabalho do STF, que é a suspensão das emendas PIX. O plenário suspendeu transferências diretas de verba federal a municípios sem rastreamento, as chamadas emendas PIX. Entendeu que a falta de transparência viola os princípios constitucionais de publicidade e controle. E o que impacta, né? Ele forçou o Congresso a criar mecanismos de rastreabilidade, gerou tensão com o legislativo, mas dentro do papel clássico do STF de frear medidas que violam a Constituição, protegeu o controle social sobre o orçamento. Turma, continuando a nossa conversa ali sobre o STF, tínhamos que mudar aí um pouco o local e a roupa, mas está tudo bem, seguimos. A gente tem aí também, né, como dentro do escopo, a derrubada do teto de precatórios, tá? Que são as ECS 113 e 114 de 2023. Então, as emendas constitucionais criaram um teto para o governo pagar dívidas já reconhecidas judicialmente. Na prática, um calote institucionalizado. O plenário do STF derrubou por violação à coisa julgada e à separação de poderes. O impacto disso é que protegeu servidores, cidadãos e empresas credoras do Estado. Reafirmou que Executivo e Legislativo não podem, via emenda, suprimir direitos já reconhecidos pela Justiça. Bom, quarto critério aqui, quarta decisão dentro do escopo são critérios para medicamentos fora do SUS, tá? Que foi também em 2024. O STF definiu que, como regra, medicamentos fora das listas do SUS não devem ser concedidos judicialmente, mas estabeleceu critérios objetivos para exceções: comprovação de necessidade, ineficácia das alternativas e registro na Anvisa.
Isso gerou um impacto de redução à judicialização indiscriminada da saúde, que gerava bilhões em gastos e distorções no sistema. Criou parâmetros onde antes havia pura subjetividade. Equilibrou o direito individual com sustentabilidade do SUS. Como parte ali do quinta decisão, entrando no escopo entrando nas situações de dentro do escopo, símbolos religiosos em prédios públicos. O STF decidiu que símbolos religiosos em prédios públicos são constitucionais, quando representam tradição cultural, sem promover religião específica nem violar a laicidade estatal. Impacto: encerrou anos de litígio sobre crucifixos em tribunais e repartições. Decisão equilibrada, evitou tanto fundamentalismo laico quanto a promoção religiosa oficial, dentro do papel interpretativo típico da corte. Bom, dito aí as decisões aí que tiveram um impacto maior, que estão dentro do escopo do STF, nós vamos agora para a parte polêmica, tá? Então, um ponto importante aqui, tá? Que eu deixo muito claro, que quando a gente apresenta crítica jurídica, não é defender os investigados, é exercer o direito à análise institucional, que é essencial em qualquer democracia. Então vamos começar aqui por uma coisa recente, que está ainda fluindo, desde 2019, é um debate que está acontecendo, que é o inquérito das fake news. O STF investigando a si mesmo. O então presidente do STF, Dias Toffoli, instaurou de ofício, sem provocação externa, o inquérito 4781, investigando críticos da corte, jornalistas e políticos por suposta desinformação. A relatoria ficou com quem? Com Alexandre de Moraes. O STF, que está como crítica, não tem atribuição constitucional para instaurar inquéritos sobre críticas à própria corte. Isso viola o sistema acusatório, o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. E o princípio do juiz natural. O mesmo órgão não pode investigar, acusar e julgar. E o que está acontecendo, tá? E qual que é o impacto disso? Abriu precedente da corte atuando como investigador e julgador simultaneamente. Gerou processos que afetaram liberdade de expressão e imunidade parlamentar por anos. Ah. Bom, seguimos aqui a tríade. Como uma decisão que está fora do escopo é o afastamento monocrático do governador do Distrito Federal pós 8 de janeiro, recente, 2023. Após os atos de 8 de janeiro, Moraes determinou individualmente o afastamento do governador Ibanez Rocha por 90 dias, antes de qualquer denúncia formal do Ministério Público. Qual que é a crítica técnica em cima disso? O artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal atribui ao STJ, não ao STF, a competência para julgar governadores em infrações penais comuns. A lei orgânica do Distrito Federal exige afastamento somente após recebimento de denúncia pelo STJ. O afastamento vem antes de qualquer denúncia, invertendo o devido processo legal. Impacto: gerou precedente de intervenção em mandato eletivo por decisão individual, sem colegiado e sem competência constitucional clara. O governador foi restituído ao cargo dias depois, justo, né? Não, o STJ que estava julgando. Bom, seguindo aqui, volume de decisões monocráticas no caso do 8 de janeiro de 2023 a 2024. Ao longo de 23, o gabinete de Moraes tomou mais de 6.000 decisões individuais sobre os atos de 8 de janeiro, incluindo 255 buscas e apreensões em mais de 400 endereços e 350 quebras de sigilo bancário e telemático. Crítica técnica: o debate não é sobre punir os culpados, é sobre o rito. Decisões em escala industrial por um único ministro, sem referendo imediato do colegiado, concentram o poder de forma incompatível com o espírito colegiado da corte. Impacto: em 2024, a primeira turma confirmou unanimemente todas as 272 decisões de Moraes revisadas, o que levanta para juristas críticos questão sobre independência interna do colegiado. A concentração de poder decisório num único relator substitui garantias processuais institucionais pelo perfil do ministro.
Bom, seguindo ainda nessa batida, tá? Nós falamos agora muito do Moraes, foi uma figura que está se apresentando em vários casos aqui. Dias Toffoli, derruba execução antecipada da pena em 2019. Toffoli foi o voto de desempate por 6-5, que por 6-5 reverteu jurisprudência firmada pelo próprio STF em 2016, derrubando a possibilidade de execução da pena após condenação em segunda instância. Beneficiou centenas de condenados, incluindo, quem mais, quem menos, o ex-presidente Lula, né? O ex-presidente Lula não, naquela época, né? O atual presidente Lula. Crítica técnica, mudança abrupta de jurisprudência consolidada por voto de ministro, com histórico documentado de proximidade ao grupo político beneficiado, o que compromete a aparência de imparcialidade, princípio fundamental da magistratura. Impacto: desmontou a principal ferramenta operacional da Lava Jato, permitiu a soltura de condenados em segunda instância e arquivamentos por prescrição, gerou debate internacional sobre segurança jurídica no Brasil. Bom, acho que a gente volta um pouco para Moraes agora. Bloqueio total do Twitter no Brasil em 2024. Tio Moraes determinou monocraticamente o bloqueio total da plataforma X após descumprimento de ordens de remoção de perfis e ausência de representante legal no país. O bloqueio durou cerca de 40 dias e afetou 20 milhões de usuários. Crítica técnica: o Marco Civil da Internet prevê processo judicial específico com contraditório para a responsabilização de plataformas. A decisão monocrática de bloqueio total, sem votação no plenário, levanta questões de proporcionalidade e liberdade de expressão. Artigo 5º, incisos 9º... Levanta questões de proporcionalidade e liberdade de expressão. Artigo 5º, incisos 4 e 9 da Constituição Federal. Impacto: trouxe o Brasil ao centro do debate global sobre censura e regulação judicial de plataformas. Criou precedente de bloqueio de meio de comunicação por decisão individual, sem o colegiado. Bom, pessoal, então aqui é onde a gente consegue começar a enxergar qual que é a linha de ação correta do STF e qual que é a linha que está totalmente fora do escopo. Totalmente, tá? Então uma coisa, tá? O STF, lógico, ele tem um papel fundamental na democracia. Quando age dentro do seu escopo, protege direitos, corrige abusos e garante que a Constituição não seja apenas no papel. O problema surge quando decisões individuais substituem o colegiado, quando a competência é questionada e quando o mesmo ministro investiga, acusa e julga. Porque o precedente não tem partido. O que vale para um lado deve e tem que valer para o outro. Então, a defesa da Constituição não se expõe a qualquer juízo de oportunidade ou conveniência. O famoso ministro Celso de Mello, do STF, palavras dele, tá? Então, galera, vamos deixar uma pergunta aqui para reflexão, tanto minha quanto a de vocês, né? Se qualquer outra instituição brasileira agisse assim, o STF, ele não seria o primeiro a barrar? Galera, encerramos esse assunto. Logo mais também teremos aí mais um vídeo sobre a questão do quem é dos candidatos à presidência da República, tá bom? Um forte abraço e até breve.